partir de agora, programa Papo de Futebol. Tudo sobre os clubes pernambucanos do Brasil e do mundo, de forma descontraída e interativa. Agora, galera apaixonada por futebol. Chegando agora o nosso Papo de Futebol. E aí, você que está chegando agora, recebendo a notificação, seja bem-vindos a todos que estão no nosso canal Papo de Futebol. Então, recebendo hoje, né, o grande comentarista, repórter, o camisa 10, o Jerônimo Moura. Seja bem-vindo, Jerônimo, é um prazer em ter você aqui. Jerônimo Moura, né, da Rádio Vitória FM, nosso companheiro também, onde a gente também participa da resenha Panorama Esportivo. Seja bem-vindo, Jerônimo Moura. Bom, obrigado aí pelo convite, né? Esse convite já tinha sido bastante antecipado, mas por conta da agenda não estava batendo, mas hoje finalmente estou aqui. Um abraço a todos os torcedores aí que vão assistir esse programa maravilhoso hoje, para a gente falar bastante de futebol e comentar o que está acontecendo com o nosso futebol brasileiro também, Romulo. Beleza, então esse é o Jerônimo Moura, né? O camisa 10, o cara que tá sempre passando as informações do futebol, junto com o Márcio da Bola, né? O Tonho Rebolador, toda a equipe do Panorama Esportivo. Então é um grande prazer a gente ter o Jerônimo Moura, onde a gente vai conversar aqui a respeito do nosso futebol, né? Agradecer também as grandes marcas Pitu Mania de Brasileiro, Quina da Sorte, a aposta dos cavalinhos, Grau Técnico, cursos profissionalizantes e técnico. Também agora iPhone, né? O nosso grande Renan iPhone, também chegando agora nas grandes marcas. O Café Petinho Barato que é bom, Unifacol e Radar, né? Então a gente vai iniciar a produção, tudo ok, produção? Som perfeito, imagem perfeita. Então a gente vai bater um papo, agradecer também a produção aqui do Bruno Arruda, levando essas imagens, levando esse som aqui para você que está do outro lado, curtindo o nosso programa Papo de Futebol. Então vamos iniciar com o Jerônimo Moura, né? Jerônimo Moura, que já tem um bom tempo aí no rádio, né, Jerônimo? Romulo, tô bastante tempo aí no programa Panorama Esportivo. Foi um por acaso que eu fui bater nesse programa, né, a convite do Márcio da Bola. E aí vai fazer 2 anos que eu tô juntamente com o pessoal do Panorama Esportivo na Rádio Vitória FM, de 6 às 7 da noite, toda noite, de segunda a sexta, né? Nesse horário a gente tá lá falando de futebol e falando de outras coisas também, de vez em quando. O grande parceiro é o Toninho, né, rapaz? o Toninho é uma figura, né? É uma figura que eu conheci no programa, e a gente tem uma certa liberdade e uma amizade de brincar, tanto na hora do programa, como também fora do programa. Então o Toninho é um cara excepcional, que é um amigo, né, um parceiro, e a gente trata ele com um carinho muito grande, tanto muitas vezes na rádio, como também fora do ar também. É importante isso. Ele também tem aquele ditado, né? Já dizem os meus avós, né? A gente só briga com quem a gente gosta. Só briga com quem a gente gosta. Então esse ditado dele, sempre a gente leva isso também. A gente só brinca com quem gosta. E eu gosto muito do Toninho, é um cara muito bom, né? E a gente de vez em quando pega uns atritozinhos, discordo das opiniões dele, mas isso é só questão de opiniões mesmo, e não tem nada contra ele não, ele é gente boa. Beleza, então a gente vai conversar com o Jerônimo Moura, né? E como a gente sabe, futebol, cada um tem a sua opinião, né? E a divergência sempre acontece, e cada cabeça é um mundo, né? E eu sempre digo a Jerônimo, Jerônimo, a gente vai bater um papo, e futebol, cada um tem o seu pensamento, né? Como a gente também lá, às vezes na bancada, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. E um grande questionamento do Jerônimo Moura é a respeito do campeonato pernambucano, né? Que eu chamo que ele chama o Galetão, né, Jerônimo? É o Galetão. Esse nome Galetão, você dá assim por quê? Não, é porque eu pegava muito os comentários até o conterrâneo aqui nosso, do Hélio Araújo, e ele falava muito nessa história do Galetão. Botou esse apelido, o Galetão. O Galetão. E aí começou alguns cronistas também o Cássio Zippo, o Cássio Zippo, né? O Pedro Maranhão, o pessoal
tudo chamando de o Galetão ou o Galeto, né? E aí eu fui entrar mais a fundo, por que isso? E aí descobri o motivo realmente desse nome ser do campeonato ser chamado Galetão, né? E ou então Galeto. Qual o motivo? Porque o time que é campeão não ganha nada, não ganha nada. Só ganha um troféu, uma tapinha nas costas e tchau. Aí o pessoal diz que não ganha nem um Galeto. Nem um Galeto. Aquele que fica rodando ali na beira da estrada. Não sai nada. Não sai nada do campeonato. E aí é por isso que muitos cronistas, né, da capital chamam o campeonato estadual do Galeto. Galetão. Eu particularmente não sabia, né? E essa informação que você passa, realmente, a gente tem um exemplo, eu vi uma matéria do Salgueiro, que foi campeão no ano seguinte, ou foi no mesmo ano, nem participou do Campeonato Brasileiro da Série D, se eu não me engano. Exatamente, Romulo. Eu até falei isso essa semana na rádio, né, dizendo que o campeonato... alguns amigos estavam sendo contra, né, achando que o campeonato tem que ter o campeonato estadual, a rivalidade, aquela coisa toda, porque leva o clube a alguns campeonatos. Realmente leva, mas só que não tem dinheiro. Você não recebe nada depois. E aí você fica vendo a vida. Pronto, esse ano teve o convite, né, da própria CBF para a Série D, para o Salgueiro participar. O Salgueiro não quis. Né? Aí depois passou para o Afogados, não quis, passou para o Veracruz, não quis, aí caiu no colo do Retrô. E é o Retrô que vai representar o interior, né, no caso, esse ano na Série D. Então, assim, é um campeonato que, ao meu ver, não rende nada para os clubes. Então você acha que deve acabar? Não, poderia continuar, mas poderia mudar a fórmula, poderia dar um incentivo aos clubes, já que o presidente ele acha que consegue alguns patrocinadores, feito ele conseguiu aí para bancar aí, o VAR, né, na fase final do campeonato, e também a questão da arbitragem, né, que desse ano não pagou, os clubes não pagaram a arbitragem por conta do patrocínio que ele conseguiu. Poderia arrumar um patrocínio, né, para tentar premiar o time que chegasse à final, né? Uma premiação não precisa ser uma premiação de estilo Copa do Brasil, tá? Mas você tem uma premiação. Aí o pessoal pergunta, mas e aí esses times iam disputar o quê? O Náutico, o Sport, Santa Cruz. Ao meu ver, no campeonato mais rendável, no momento, o Nordestão, né? Você vê, o Sport se classificou juntamente com o Náutico, cada um recebeu já 300 mil, né? E fora que já recebeu para participar da primeira fase. Então dá em torno quase de 2 milhões, a segunda eu consegui apurar. Então, assim, são Copa do Nordeste. Na Copa Nordeste. E veja bem, Copa Nordeste. A gente não estava falando ainda da primeira fase da Copa do Brasil, né? Que infelizmente os clubes pernambucanos não alcançaram seus objetivos. Mas a gente vê que um campeonato que poderia ser mais estruturado. A gente viu antigamente na década de 90, bem, quando às vezes a gente tem até esse embate, você lembra muito, Toninho lembra muito desses campeonatos da década de 90. Porque antes era um campeonato que dava um estímulo aos clubes, né? Os clubes tinham um estímulo da federação para participar, um incentivo. Às vezes acontecia, não sei se você lembra, de até a federação pagar algum salário de jogadores, né, de time do interior, para motivar o campeonato. E aí foi aonde o campeonato estadual cresceu. Mas aí, ao meu ver, está tendo uma decadência. E a minha posição nesse momento é pelo fim dos estaduais e continuar só os regionais. Mas aí, Geraldo, no caso, se fala em acabar, você diz acabar, mas aí também poderia ser uma reestruturação. Né? Poderia fazer uma reestruturação, aproveitar, vamos supor, não chegar a acabar tudo, mas fazer um campeonato, um sub-20, um sub-23, né? Porque aí você descobrir novos talentos, não pressionava tanto os clubes, né, para a questão de financeiramente, mas a federação não vê desse jeito. A federação acha que o campeonato é um dos melhores do Brasil, ao meu ver não é. Ao meu ver não chega nem entre os 10 primeiros do Brasil, né? Então eu acho que é um campeonato que, ao meu ver, precisa de uma repaginada, ou então a tendência dele é acabar. É aquela coisa, né? A federação, eu acho que ela quer vender o peixe dela, né? Mas para vender o peixe, eu acho que nos bastidores, ou até para numa sala, numa reunião, chegar no consenso e ver que o campeonato não é mais esse campeonato que se fala tanto, né? Exatamente. Porque você vai observar, eu já vi aqui Central fazendo uma boa campanha, sendo vice-campeão do Campeonato Pernambucano. Quando foi participar de uma Série D, não chegou a nem passar na primeira fase. Exatamente. Se a gente for
eu tô olhando no lado da questão técnica do futebol, né? E aí quando a gente parte para Sport, Santa e Náutico, várias vezes a gente vê o time ser campeão e quando começa uma competição a nível nacional, A realidade é a outra. realidade é outra. Isso, ao meu ver, Romulo, é um ponto totalmente positivo, porque o que acontece? Muitos clubes, principalmente os 3, né, que disputam outros campeonatos depois que acaba o estadual, tiram parâmetro pelo estadual. Não, fui campeão estadual. Serve Aí se de porra nenhuma. não serve de nada, porque você é campeão estadual, mas aí quando você vai para um campeonato nível nacional, você vai ver a diferença gritante que é o seu time diferente dos outros. Então, assim, o campeonato pernambucano, além de ele precisa de uma repaginada, ele precisa também de uma estruturação melhor, porque a gente vê um nível técnico, né, muito fraco das equipes. Por quê? Porque não tem um apoio, né? Os clubes do interior vivem de apoio de prefeituras, né? Antigamente tinham o apoio de prefeituras, né, de empresas locais que ajudavam esses clubes e tinham a ajuda também da federação. A federação apoiava no tempo do Carlos Alberto Torres, eu lembrava muito bem que ele ajudou muitos clubes com parcerias e arrumando patrocinadores, trazendo jogadores importantes para esses clubes do interior, e aí motivava o campeonato. Era um campeonato atrativo, né? E a prova foi tão grande que na época voltando ao saudosismo, né, como a gente costuma falar, nessa época do Carlos Alberto, foi ele que trouxe o Luciano do Vale, né, pra cá. O Luciano do Vale só narrava jogos no Sul, né, nos jogos no interior de São Paulo. E aí ele fez uma parceria com o Luciano do Vale e criou a transmissão dos jogos do Pernambucano. Que era na segunda-feira, né? Que era na segunda-feira. E não era nem pela TV Globo, né? Na época era TV Pernambuco, que era ligada a Bandeirantes, alguma coisa assim ligada a Bandeirantes. E aí começou a criar olhares da Globo. Viu que a audiência e o campeonato estavam rendendo. Chegou até, a nível de audiência, passar a própria novela. Exatamente, alguns jogos que foram transmitidos na segunda-feira, porque antigamente segunda-feira não era dia normal de jogo. Isso. Né? Os jogos sempre foram tradicionais no domingo, né? Era domingo, na quarta, e aí veio o Luciano do Vale com essa ideia de fazer a transmissão, jogando um jogo para segunda-feira. Né? E aí mudou totalmente o campeonato estadual. E aí, mas infelizmente, né, o Carlos Alberto nos deixou, né? E aí o campeonato, ao meu ver, está estagnado. Precisa de uma reformulação, precisa de uma nova direção, né? Porque o rumo futuro desse campeonato estadual, ao meu ver, é decadência. Ok, Jerônimo. Aí eu te pergunto, tem favorito? Sabemos que já tem o Santa Cruz, né? Passou o Caruaru City fácil. Aí vem agora Sport e Salgueiro, né? Pra daí o Retrô automaticamente vai pegar um desses dois, entre Sport e Salgueiro, e Náutico e Santa Cruz. Um chaveamento já tá pronto, né? Como né? Náutico e Santa Cruz. O outro tá aguardando aí a data, né, esperando aí uma definição da questão da data para o Sport, que o Sport está no Campeonato Nordeste e aí não tem essa data livre. E aí tem esse jogo que eu acho, o pessoal fala que o Sport é grande favorito desse jogo. Eu não vejo dessa forma. Contra o Salgueiro. Por quê? Porque o Sport ainda está em momento de construção, né? A gente pode depois até vai falar um pouco do Sport, do Náutico, Santa Cruz, detalhadamente de cada um. E aí a gente vai ver que o time do Salgueiro sempre dificultou para a equipe do Sport em vários outros anos. O Sport teve equipes bem melhores do que essa desse ano, né? Com o tempo com o Diego Souza, e o Salgueiro sempre engrossava para o Sport. Não era jogo fácil, nunca foi jogo fácil entre Sport e Salgueiro. É uma equipe que sempre, ela para perder do Sport, ela perde, mas ela dá trabalho. Então eu vejo que esse jogo está em aberto. Tá? Você perguntou um grande favorito. Ao meu ver, até agora, né, o Retrô mostra um bom futebol. É uma equipe que está mais lúcida no seu estilo de jogo. É uma equipe que a gente vê que tem um sistema tático bem definido pelo seu treinador, né? Isso leva uma grande vantagem, diferente dos 3 da capital, que ainda estão se reconstruindo. Eu vejo o Náutico ainda com um pouco certa dificuldade, né? Tentando achar o seu atacante ali para substituir o Chiesa. E o Sport tentando agora com um novo treinador que acabou de chegar, ainda está tentando implementar o seu sistema de jogo, né? Sua ideia para o grupo. Então, e o Santa Cruz, né?
que tá tentando se reconstruir. E aí eu vejo que os 3 da capital vão ter um certo trabalho para confirmar esse favoritismo para ser campeão esse ano. Beleza, Geraldo. Mas aí eu te pergunto, Santa e Náutico. É o clássico, né? O clássico tradicional aqui do futebol pernambucano. Eu vejo o Náutico tem um fator casa, isso pesa, né? Na hora da decisão, isso pesa. E jogos entre Santa Cruz e Náutico sempre são jogos difíceis, não são jogos fáceis. São jogos brigados, são jogos bem difíceis. Então eu vejo que o Santa Cruz é um time mais leve. É um time mais rápido do que o Náutico, mas o Náutico perdeu muito a questão ofensiva, né? O Náutico perdeu porque o Náutico tinha um quarteto. Vinícius, isso, o Náutico tinha um quarteto que era chamado aqui, muita gente do quarteto mágico, né? Você tinha o Eric, você tinha o Jean Carlos, o Chiesa e o Vinícius. E aí ficou só com o Jean Carlos. O Chiesa mas o Chiesa tá vindo de contusão, ainda tá se recuperando. Tá questão de negociação, né? Ou ainda não foi acertada? Ele tá com a proposta, tava aparecendo uma proposta para ele do CSA. Mas o CSA está analisando por conta dessas contusões seguidas do Chiesa. Eu acho que o Chiesa já deu o que tinha que dar, mas ele tem contrato com o Náutico ainda, então eu acredito que ele vai ficar. Ele está machucado, tá? Por isso que ele não está sendo titular. E o treinador tá tentando esses atletas que ele contratou agora, o Léo Passos, né? O Robinho, já tentou o Robinho. O Robinho a gente vê que não Leandro... tem o Léo Passos, né? E tem outro que chegou também. Leandro Carvalho, né? Não, tem o Leandro Carvalho também, que não se firmou. Eu esperava muito do Leandro Carvalho, mas o Leandro Carvalho não mostrou ainda um futebol. Amarildo. Tem o Amarildo, isso que foi contratado, e aí ele tá tentando achar o substituto ideal, né, do Chiesa, porque o Chiesa é aquele atacante de tradição, aquele atacante que a gente costuma dizer que fica de área, que fica importunando os zagueiros. E hoje em dia no futebol brasileiro tá muito difícil encontrar esse tipo de atacantes. Então é um jogador que todo clube quer ter. Então acho que o Náutico tem esse lado, mas não é um jogo fácil. Eu vejo que o Náutico tem um conjunto, né? Eu vejo a diferença na questão do Santa Cruz, Jerônimo, meu amigo que está nos assistindo, e o Santa só tem essa competição. E tem essa vantagem, né? O Náutico amanhã pega o Botafogo. Isso, lá em João Pessoa. Ou seja, enquanto isso, o Santa Cruz tá só treinando. Só treinando. Exato. Né? Então isso aí pra mim... isso tem a vantagem. Tem um lado que muita gente fala e tem outro lado, né? Você só treinando não é a mesma coisa de você estar só jogando. Porque o ritmo vai acontecer com o Retrô. Exato, o ritmo de jogo é outro. Eu acho que o Retrô vai sentir muito isso. Eu acho que o Retrô, se tivesse pensando num pensamento maior, os caras são tão visionários, deveria estar fazendo amistosos, tem que fazer, porque amistoso aí com enquanto o não time... tem a definição, porque se ficar esse tempo todo você só treinando, certo? Você não é a mesma coisa do jogo. O jogo é diferente, né? No treino tem aquelas paradas, tem aquelas orientações do treinador. No jogo não tem isso. O jogo é pegado direto. Valendo. E aí você vai sentir. Então eu acho que o Retrô poderia estar pensando justamente nisso, né, de estar fazendo alguns amistosos, né, para dar ritmo aos seus jogadores, né. Então o Santa Cruz tem essa vantagem de não estar disputando esses campeonatos, né, e aí tem só o estadual, mas aí o Santa Cruz jogou sábado, né, então precisa pouco tempo. Veja, o Retrô já faz tempo, né. Jogou a última quarta-feira, né? Jogou a última quarta, né, já faz 8 dias, né. 8 dias. E aí não sabe quem que vai enfrentar, porque ainda tá esperando a definição. Eu lembro que aconteceu um caso parecido, mas foi questão de data. Do Salgueiro contra o Sport. Foi na final. Primeira. Na final do campeonato estadual. Foi jogar depois de julho. De julho, foi no tempo de julho, se eu não estou enganado. Foi jogar. O time já estava de Manchado. Já tinha de Manchado, já era Luxemburgo que estava no comando do time do técnico do Sport na época. O Salgueiro perdeu o Clebson. O Salgueiro já tinha perdido alguns jogadores para outros clubes. Então, assim, é por isso também que eu critico às vezes o campeonato estadual, por conta dessa organização. Essa bagunça. Porque você vê a tabela. Exato. Se você já vê essa tabela da CBF, né, do campeonato regional, vem da CBF, então sai primeiro do que o estadual. Quer dizer, esse ano saiu primeiro. Então a federação já tinha as datas do Nordestão. Para você ajustar o seu campeonato. E aí não, deixou
do jeito que tava e Ainda vamos... tem também a questão da empurrando. tabela da Globo. Exato, veja, é uma situação, porque se o Sport passar hoje, certo? O Sport volta a jogar sábado. E aí não vai ter jogo de novo. Aí só vai ter jogo, talvez outra semana. E olhe lá. Então veja o tempo que tá para esse jogo do Sport Salgueiro acontecer, que poderia ter sido uma verdadeira bagunça. Tinha sido olhado direitinho pelas datas que a CBF disponibilizou e fazer o encaixe direitinho para não acontecer isso, né? Porque aí ao meu ver, sofre mais o pessoal do interior, porque fica aguardando, né? É uma definição, não tem definição nenhuma, né? Então fica essa situação. Pronto, Náutico e Santa Cruz a gente já sabe que tem esse jogo, mas a gente também, a partir de agora, a gente também não sabe a data. Tem que aguardar o outro chaveamento, porque se o Náutico passar, joga no sábado. E aí esse jogo do sábado entre Santa Cruz e Náutico, que é transmitido pela Globo, não vai ser mais transmitido, não vai passar. Veja como é que tá esse campeonato estadual. Então é por isso que às vezes eu pego muito no pé do Galetão, né? E aí o pessoal acha que eu tô com birra, que eu tô pegando no pé. Apesar que a Globo, eu acho que só tem direito até esse ano, né? Parece que o contrato é só até esse ano, né, desse estadual ainda do Pernambucano. Alguns outros estaduais ela não tem mais direito de transmissão. Já perdeu de São Paulo, o Paulista, ela tá deixando de transmitir esses campeonatos, João. Na verdade é essa. Segundo, eu consegui ler algumas matérias da UOL. O planejamento dela é Copa do Brasil e e Campeonato Brasileiro. É onde rende mais. O que queira que não queira, realmente rende mais, né? Você tem uma visibilidade... você tem uma visibilidade maior, né? Você tem um público maior. Porque aí você tá jogando campeonato, vamos botar campeonatos da Copa do Brasileiro, você tá jogando com grandes equipes, né? O Internacional, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, são equipes que tem vários torcedores e a audiência é grande. E aí vem vários patrocinadores junto com esse campeonato e rende muito dinheiro. É por isso que ela dá uma grande porcentagem aos ela clubes. vendia também a questão da cota, Jerônimo, ela vendia não só o Pernambucano, ela vendia Pernambucano, o Paulista e o Carioca. Como ela perdeu esses grandes, aí tá enfraquecendo e também o Pernambucano, que era, vamos dizer, já estava pegando ali a rebaba do Paulista, do Carioca. Porque assim, hoje em dia o único estadual rentável é o Paulista, né? Nem o Carioca é. Nem o Carioca é rendável. Então, assim, e hoje as TVs, a maioria são streams que estão fazendo. Né? E agora com os streams, né? É um novo cenário de questão de transmissão, né? Que a gente antigamente, muitos, era até difícil até passar jogos ao vivo naquela época, há épocas atrás. Então, assim, você tem que se adequar. E acho que o pensamento dela é esse. Ela tá se adequando. Tá vendo que a concorrência está muito grande. E os clubes querem ganhar também com isso, porque se você ficar limitado só com o contrato com a Globo, você não dá a oportunidade de você fechar outro contrato com essas streams que estão surgindo, né? Porque você tem um contrato com a Globo e ela pede exclusividade. É por isso que tá essa briga entre os clubes e Globo. Porque você fechou um pacote com a Globo, você poderia muito bem abrir uma exceção e você transmitir pelo algum canal streaming, entendeu? E aí o clube ia arrecadar com outra operadora. E aí também juntar mais dinheiro, porque você não vai ficar só com o dinheiro da Globo, né? Já está acontecendo isso, agora de uma forma muito, vamos dizer, ainda muito pequena, é a TV FPF. Que ela está transmitindo só os jogos do interior. Exato. Que aí eles estão ganhando, em compensação, apenas a taxa da arbitragem. Que é muito pouco lá na frente. É muito pouco ainda. Mas aí pode ser que venha acontecer, já que a Globo só tem até esse ano. Só até esse ano, campeonato aí estadual. E aí vai ter uma reformulação. Vai ter que ter uma reformulação. E aí é que tá, o campeonato vai ter que dar uma mudança para passar um atrativo. E outra coisa, Jerônimo, assim, eu levanto muito a bandeira do interior. Nós somos do interior, então eu vejo que vai dificultar ainda mais o futebol do interior. E que o futebol do interior use, não vamos dizer essa estrutura do Retrô, até porque é uma disparidade muito grande. É muito grande. Do empreendedor Laércio Guerra. Exatamente, que aí já é o estilo SAF. Mas que tire um pouquinho, que eu acho, para o futebol do interior crescer, essa responsabilidade que é colocada à prefeitura das cidades.
Porque nós sabemos que a prefeitura, de repente, o gestor gosta de futebol. Mas tem gestor que não gosta. Não gosta de futebol. É o caso do nosso governador atual. Nada contra ele, o Paulo Câmara. Mas ele não tem uma aproximação ao futebol. Não. E o futebol hoje está sentindo, porque foi tirado o Toso com a nota. Porque na época, né, o saudoso Eduardo Campos, né, ele gostava de futebol. Gostava, ele tava no sangue, ele frequentava era alvirrubro, frequentava os estádios. Então, assim, ele criou esse Todos com a Nota para justamente ajudar os clubes, era uma renda extra. O governo, o estado também recebia, né? Exatamente, porque tinha um negócio das notas fiscais, né, que eram exigidas, né, que eram geradas pelas empresas, onde os impostos iam para o governo. E aí, alguma parte desse dinheiro era repassado para os clubes. E aí os clubes tinham um recurso a mais, né? Por isso que eu falei, a questão de patrocinadores, os clubes do interior não ficar só vivendo de ajuda de prefeitura. Porque se você pegar um time desse do interior e o prefeito não gostar de futebol, aí o time tá numa situação difícil, porque o apoio não vai ter. Então, assim, tem que existir outras opções. Alguma coisa assim, Geraldo, na mente. Vamos lá. Voltando aqui, já são 26 minutos, a gente vai pro intervalo, viu, produção? Me chama aí. Mas vamos lá. Para o nosso futebol, né? Vamos dizer, local, vitoriense. Nós sabemos que nós temos 2 clubes. Um que ainda luta para ficar na primeira divisão, o Veracruz, e temos o Vitória. Qual seria a solução para esses clubes não depender de prefeitura ou depender com valor mínimo, agora não que ela seja o grande patrocinador? Tu tem alguma ideia, Gerônimo, para que a gente possa passar para os clubes aqui local? Ao meu ver, Rômulo, também isso é uma coisa que eu vi, né, não está sendo só esse ano, alguns anos está acontecendo isso, de alguns clubes do interior. Além de você depender da ajuda de prefeitura, você não ter o estádio local, né, para você mandar seus jogos. Muitos clubes do interior estão sofrendo por isso. E aí é onde afasta muitas vezes a arrecadação do clube, né, que esses clubes do interior já vivem naquelas apurando, como ele costuma dizer, apurar para comer hoje, né? Então, esses clubes vivem muito disso. E aí além de você não ter o apoio já é normal, né, das prefeituras. E aí você não ter seu estádio à disposição, né, o estádio local, para o torcedor dar apoio, o torcedor tá junto, comprando ingresso, indo para os jogos, apoiando o time, que aí gera renda pro clube. E aí os clubes mandarem jogos em outras cidades que não tem o torcedor. Fica difícil realmente. Foi o caso, aconteceu esse ano, né? Já vinha acontecendo em outros anos. Esse ano aconteceu com mais frequência, né? Que foi o caso do 7 de setembro, né? Foi o caso do Ibis, foi o caso do Veracruz. Então já 3 clubes aí que não tem o seu estádio, né? Local, né? E aí tem que mandar os seus jogos em outras cidades. E aí você não tem o apoio do torcedor. O torcedor não vai ao encontro, né, dos jogos, porque ele está em outra cidade. Porque às vezes tem a logística fica difícil. A logística fica difícil. E aí não tem o apoio, né? Não tem o apoio do torcedor. E aí os clubes sofrem bastante, né? Aí eu vejo que também porque são várias opções, Romo, pra gente tentar socorrer esses clubes do interior, né? Eu vejo que tem que ter ajuda da prefeitura, sim, tem que ter, certo? Mas os clubes têm que pensar também como empresa. Tem que andar com suas próprias pernas. Andar com suas próprias pernas, abrir uma opção de Lex, tá? Vamos supor, muitos clubes do interior hoje em dia tem sua própria marca, né, de confecção de uniformes. Isso é bom pro clube, porque o clube quando, vendendo as camisas, a receita é totalmente voltada para o clube, aí sim, ok. Mas existem outras opções. O patrocinador local tem que ajudar o clube, né? Tem que estar junto do clube. E aí a federação tem que dar um suporte. Eu vejo que a federação hoje tem que dar um suporte maior a esses clubes do interior. Porque, veja, quantos clubes do interior não existem mais aqui em Pernambuco? Né? São vários clubes que vamos citar. Paulista, era paulistano, que tinha um estádio. Mas naquela época, né, já era um pouco difícil. O América não existe mais.
né? O Estudante. O Estudantes não existe mais. O Porto tradicional em revelar jogadores. Diz que agora é o Caruaru City, né? Uns dizem que é o Caruaru City, mas aí não existe mais o Porto. Vamos ver outros clubes. Ainda tem outros clubes que ainda tentam sobreviver, né? Alguns clubes tradicionais, né? Tem do Cabo, tinha o Cabense que existia antigamente, tinha um time de Timbaúba, também, o Timbaúbense, que era o Estudante e tinha outro, né? Timbaúbense. Pronto. E então são clubes que não existem mais no campeonato no nosso estado. Então isso é que vai gerando o futuro aparecer clubes feito apareceu, pronto, esse ano 2 clubes, empresas estão no campeonato estadual, né? O Caruaru City e o Retrô. E a tendência vai ser essa futuramente, Romulo. Se esses clubes com tradição, antigos, vamos dar o exemplo daqui da cidade, tá? O Veracruz e o Vitória. Não se adaptarem a esse novo sistema de SAF, que está surgindo no futebol brasileiro, certo? A tendência é, infelizmente, fechar as portas, ao meu ver, tá? Não é que é uma receita certa, não é a receita que possa dar certo, possa dar errado, mas é o que a gente tá vendo agora para o futuro, né? Um futuro que tá mostrando, ao meu ver, aos clubes uma saída, que é o SAF, certo? Aí tem que ter a organização, certo? Dentro dos clubes para poder aí entrar nesse sistema. Porque a gente tá vendo que 2 clubes se classificaram, 2 clubes empresa se classificaram entre os 6 primeiros. Um foi primeiro, outro foi sexto. Veja, um foi o primeiro, né? Porque o Retrô foi primeiro porque tá colhendo, Romulo, o que ele fez o ano passado. Isso. Né? Ele já tá colhendo agora. Então, pode se preparar que esse Caruaru City, para o próximo ano, vai ser outro clube. A grande dificuldade, Jerônimo, que eu vejo, já são 31 minutos. Vamos fazer o seguinte: a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta ainda falando do Pernambucano, né? O Pernambucano tá rendendo. Tá rendendo, mais do que o Fuxico. Viu, amigo? Do nosso canal, porque eu sei o quanto o Jerônimo Moura gosta de futebol de Pernambuco, né? Ele não é um coveiro, não, né? Feito o Adeval Barro, não. Ele gosta do futebol de Pernambuco, né? Mas a gente tá tentando aqui, nessa conversa, fazer algo que continue o nosso futebol de Pernambuco e também fortalecer o futebol do interior, né, que sabemos o quanto é difícil. Mas vamos fazer o seguinte: a gente vai para um intervalo e voltamos. Ainda tem seleção brasileira. Vamos falar também aqui ainda de Esporte Santa Náutico, Veracruz e Vitória. Vamos ver se vai dar tempo. Estamos apresentando Papo de Futebol, a conversa do mundo da bola ao vivo. SS Proteção Veicular, sempre ao seu lado. Garantia, credibilidade e confiança. Tudo o que você precisa está aqui. SS Proteção Veicular. Aceitamos todos os cartões. Para mais informações, entre em contato em nosso fone WhatsApp 983556701. Estamos na Travessa dos Borges, número 89, próximo a Luísio Motos. SS Proteção Veicular, sempre ao seu lado. Chegou a hora de você mudar a sua vida. São diversos cursos nas áreas de saúde, humanas e exatas. Venha ser Unifacol também, a escolha certa para o seu futuro. Somos o que queremos ser. Somos Unifacol. Evoluir, construir, decidir o que é melhor para o meu futuro. Um jeito de ser, de aprender, despertar o que há de bom. Essa é nossa vibe, esse é o meu mundo, uma grande referência para o seu futuro. Colégio Radar, essa é nossa vibe, esse é o meu mundo, uma grande referência para o seu futuro. Sistema Educacional Radar, matrículas abertas. Fone 3114-1200. Estamos apresentando Papo de Futebol, a conversa do mundo da bola ao vivo. Voltamos com o nosso Papo de Futebol, os amigos que estão aí curtindo, né? Agradecer ao grande diretor de futebol, Alan Rocha, sempre nos assistindo, o Beto Coelho, né? Preparador físico, aos amigos, né? O João Paulo da Água, aí no bairro do Moés, sempre nos curtindo também. Enfim, a todos os amigos que vão assistir,
né? O Milton Lima, né? Lembra do Milton Lima, Gerônimo? Lembro. Zagueirão, sempre nos assiste, né? Gente da melhor qualidade. E, enfim, são amigos que nós temos aqui realmente curtindo nosso programa. E a gente deixa aberto, né? Deixa teu comentário, deixa tua pergunta para que nos próximos episódios a gente possa perguntar aos amigos que sempre vêm aqui para a bancada. Mas, para a gente concluir, Gerônimo, a respeito do Campeonato Pernambucano, como eu estava falando aqui em off, tem o Caruaru City, um exemplo, certo? Sexto colocado, fez uma boa campanha para campanha, primeiro ano, né? Para primeiro primeiro ano ano na Série A. E agora? O que é que vai ser feito pelo Caruaru City? Eu não sei o planejamento deles. Isso também eu não tenho ideia do planejamento. Mas não tem campeonato para não eles. tem outro campeonato, né? É diferente a situação para eles nesse momento, mas possa ser que eles participem de outros campeonatos. Eu não sei como é que vai funcionar esse sistema do Caruaru, porque é diferente, né? O Retrô tem uma base. Vai participar já da Série D. Aí já vai participar da Série D nesse ano, mas aí a base fica participando de outros campeonatos, né? Que vão aparecendo, né? O Sub-21, Sub-20, Sub-17. Os caras hoje estão com a estrutura... Então aí tem essa estrutura, tem esse lado, porque esses jogadores, né, que estão participando desses campeonatos pelo Retrô, é o que praticamente no próximo de 1 ano a 2 anos estão no time titular. E aí é onde vai dar o lucro aos times. Você já, só para o torcedor ter uma ideia, o amigo, hoje a estrutura do Retrô é uma proporção tão grande, porque, veja, tem o melhor jogador hoje do Veracruz é o João Braga, que é artilheiro, é do Retrô. Exatamente. Pra você ver, tá vendo a estrutura do Retrô, né? Esses jogadores que ele participa de outros campeonatos do Sub-20, Sub-23, né? São jogadores que em outra oportunidade mesmo, ele não estando no time do Retrô, eles são cedidos, né, para outras equipes do interior, onde pode se destacar. E aí é o caso do Braga, que está se destacando aí pela equipe do Veracruz. Mas aí é feito, eu digo, o futebol do interior, ele fica muito refém apenas do Campeonato Pernambucano, que não dá essa rentabilidade. Além de não dar rentabilidade, não dá uma continuidade também, né? E aí você vê que são clubes que ficam enfraquecidos. Eu dou outro exemplo, é o Salgueiro. O Salgueiro chegou a ser campeão. Exato. Né? E hoje vive um momento muito delicado, né? Como eu falei antes, desistiu de participar da Série D, né? Por conta política. Exatamente, por conta de apoio que não tem. Porque o prefeito da época era vamos dizer, o cara que chegava e mandava no clube. O Clebel. Uhum. Né? E gostava, né? Gostava do clube. Mas aí, a política, ela não é pra sempre. Atrapalha, né? E ele perdeu o mandato dele. Exatamente. Perdeu o mandato. E aí o clube enfraqueceu. E aí você vê que esses clubes não conseguem crescer. Eu não tenho nada contra a Clebel, nada político, porque até eu não conheço. Não sei o partido dele, nada. Agora, eu tô querendo mostrar, Gerônimo, a questão pra gente começar a levantar a bandeira dos clubes do interior, pensar de outra forma, né? De repente tem uma Copa do Nordeste, segunda divisão, botar os times do interior. Porque já tem Copa Nordeste, o Sub-21, parece, se eu não tô enganado. Mas aí, no caso, que tem a Copa Nordeste. Os jogadores, o Caruaru City tem o Thiago Costa, já não é um jogador já são jogadores. Como é que ficaria? São jogadores aí que vão para outros clubes. Esses jogadores aí mais rodados, aí vão para outras séries, né? Vão para Série C, Série D, clubes que vão aparecer no decorrer, no final desse estadual. É feito muitos times do interior de São Paulo, né? Que não participam de outros campeonatos. Mas eles lá fazem um campeonato regional ali, só do time do interior de São Paulo, né? Porque lá também tem a força do futebol, lá é maior, né? Lá o Campeonato Paulista empresas. Tem várias divisões, né? Exatamente, tem várias divisões do Campeonato Paulista, tem muitos apoios, né? Muitas empresas que ajudam o campeonato, então por isso que hoje é um campeonato mais rendável, estadual, né? E, então, infelizmente, a gente vive num momento delicado no futebol pernambucano.
A gente tem que analisar isso direitinho, fazer um estudo. E é como eu costumo dizer, né? Não é uma coisa a médio prazo. Eu não vejo isso como médio prazo. É uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser plantada. Tem que ser estudada, plantar uma sementezinha e aí para colher os frutos mais para frente. Eu não vejo com uma mudança radical no campeonato estadual para tentar sobreviver, né, a tempos passados, feito era na década de 90, que era um dos... Aí sim, era eu acho que um dos mais fortes campeonatos estaduais naquela época. Na época, na década de 90, eu acho que foi o seguinte, Geraldo, a gente se acomodou. Exato. Enquanto o futebol de Pernambuco era um dos considerados, era quarta força. E outra, eu via muito assim... eu vou falar nele novamente, o Carlos Alberto, ele era brigão, ele brigava, ele chegava na CBF, peitava a CBF, queria isso, aquele cara que ele brigava pelo campeonato estadual. Ele não era tão modernizado. Era, mas ele era um cara brigão. Brigão, ele gostava, ele gostava do futebol, gostava dos times do interior, ajudava bastante, né? E aí ele era de ir pra CBF, de brigar por data, brigar por isso, por aquilo outro, pra ajudar os clubes, né? A gente, agora eu vejo um presidente que às vezes... O Evandro a gente vê meio omisso, né? Ele meio assim, aparece de vez em quando tem alguma polêmica, ele aparece, pronto, até agora o campeonato não tem nenhuma polêmica, sumiu, não aparece mais. Então, assim, eu vejo que precisa de uma mudança. E para segundo, eu tava até apurando. Agora eu quero ver a eleição. Vão ter eleições. E segundo... Se vai continuar com ele. Segundo, eu fiquei sabendo, tem um forte candidato aí para disputar, né? Que é o Mirinda do Santa Cruz. O Mirinda, parece que, segundo eu consegui apurar, não tem a confirmação exata, mas eu vi que é um forte nome para entrar aí nessa disputa do campeonato, para presidente da federação, Romo. Então aí... Você acha um bom nome? É um cara que eu já vi, né, comandando a equipe do Santa Cruz, né, como presidente, e é um cara que entende, que gosta de futebol. Possa ser que dê essa mudança, né, vire a chave do campeonato estadual. A gente precisa virar essa chave, mas vamos aguardar daqui pra frente como é que vai ficar esse campeonato estadual. Beleza, é o nosso papo de futebol. A você que está nos assistindo, dá um like, né, deixa teu comentário, compartilha para teus amigos aí, dá essa moral ao nosso canal Papo de Futebol. Hoje conversando com o Jerônimo Moura, nesse papo aqui descontraído, né? O Jerônimo Moura, que é repórter, comentarista da Rádio Vitória FM, do programa Panorama Esportivo, né? O Jerônimo, que é o camisa 10, né? Então, falando em camisa 10, Jerônimo, eu vou entrar na seleção brasileira. Vamos lá. E aí, seleção, a gente era da época de seleção, né? A gente não é tão velho assim, não. Eu não sei, o Bruno não, que é novo, né? O Bruno aqui, o Bruno Arruda. Mas, quando tinha jogo de seleção brasileira, a gente pegava a camisa, né? E era aquela preparação, até amistosos. Tinha toda a cerimônia, né? Pra assistir hoje o jogo. O cara disse assim, tem jogo do Brasil hoje. Né? Não é verdade? Eu, particularmente, Romulo, eu vou ser amanhã, sincero. É amanhã não, é quinta-feira. Pronto, o que você tá falando. Eu tô sabendo porque você tá me passando essa informação. Eu não sei. Eu não tô assistindo mais jogo do Brasil. Sendo bem sincero, não tenho mais paciência pra assistir jogo do Brasil. Eu não gosto do estilo do Tite. Esse estilo muito amarrado do Brasil jogar e não passa a verdadeira empolgação que passava anos anteriores, onde você viu, a gente viu vários craques jogando pela seleção brasileira, onde dava gosto de ver. E eu me lembro daquela Copa de 2002, onde a gente acordava de 3 horas da manhã para assistir o jogo do Brasil. Hoje, se passar um jogo do Brasil 3 horas da manhã, eu prefiro estar dormindo ainda. Não vou assistir. Mas então, você não acredita numa vinda do Hexa, não? Romulo, não. Não, possa ser, futebol é imprevisível, né? O futebol é uma caixinha de surpresa. O Brasil já saiu várias vezes aqui desacreditado e conseguiu ser campeão do mundo. Então não tô falando que não vai ser, mas eu particularmente não acredito. Eu vejo seleções melhores do que a seleção brasileira, tanto de talentos, né? Como também de estilo de jogo. Então eu vejo que a seleção é engessada no sistema de jogo
né? E esse sistema de jogo, ao meu ver, não mostra o que é a seleção brasileira, que eu costumei ver de muitos anos aí de outras Copas, né? Aquela seleção que sempre ia pra cima, sempre tinha jogadores de talento para dar show. Hoje a gente só tem o Neymar e que não vive um bom momento. O Neymar, eu acho que a fase do Neymar agora, ele tá descendo. Ao meu ver, ele chegou já no topo, subiu no topo muito rápido e agora tá descendo, né? Então eu não vejo também como ele ser esse craque. Eu particularmente, eu até comentei já em off com outras pessoas, dizendo que Neymar não ganha nenhum mundial pela seleção. Possa ser que ele ganhe, mas ao meu ver, nesse momento, no atual momento e pela conjuntura que está vivendo essa seleção brasileira, eu não vejo Neymar ganhando nenhum título pela seleção brasileira mundial. Aí eu assisti teve um último jogo aí da seleção que realmente me encheu os olhos, né? Foi o jogador o Antony, o Rafinha. São jogadores que vêm surgindo e vêm fazendo boas campanhas nos seus clubes na Europa. Romulo, exatamente. Mas aí você vai ver... Você assiste um jogo do Ajax, do Antony, certo? E aí você vai e assiste o jogo do Antony na seleção brasileira. A diferença é gritante. Você pega um jogo do Real Madrid, assiste Vinícius Júnior jogando pelo Real Madrid. Acaba com o jogo. Dá vários passos para Benzema fazer vários gols. Ele só não é muito de gol, né? Ele é fraco na finalização, realmente. Mas ele é um cara que vai para cima, dribla, cria várias oportunidades de gol para o time do Real Madrid. Você vai assistindo o jogo do Brasil, ele tá no meio campo para trás marcando lateral. Então, assim, é difícil você assistir o jogo do Brasil por esse esquema tático. Você tem talentos que podem render muito mais, mas você fica engessado nesse sistema de Tite, né? Onde o atacante e o camisa 9 tá no meio campo marcando. Então, eu teve até não sei se foi, acho que foi um jogo, foi um VT que eu tava assistindo desse jogo do Brasil. E o camisa 9 é até o... Gabriel? Não, o Cunha. Né? O Cunha tava. Matheus Cunha tava jogando no meu campo. E eu disse, meu Deus do céu, imagine no tempo se fosse Ronaldinho, Fenômeno e Romário. Sabe quando isso ia acontecer? Nunca. Agora, porque esse jogador não tinha esse estilo. Saudosismo, eu lembro muito que o Gaúcho não jogava a mesma bola. Exato. Por conta dessa questão que sempre houve, a questão na seleção brasileira, que jogadores se jogava, vamos supor, Ronaldinho Gaúcho no Barcelona acabava. Quando ia pra seleção não rendia. E jogava, mas não chegava a chegar a 70%. A única época que ele chegou ao auge, acho que foi no tempo da seleção de 2006, com o Parreira, né? Que foi aquele quarteto já fantástico. Já em 2002 ele não era 2002, não era se esperava. Tanto, não era tanto do que se esperava, né? E assim, 2006 antes da Copa, porque na Copa a seleção foi uma bagunça. Ali foi uma zorra total. E ali, até uma entrevista do Cafu, há um tempo desse eu tava vendo no YouTube, né? Que eu gosto de ver essas entrevistas desses jogadores antigos, contando esses offs que naquela época não era muito difícil você saber. Hoje a gente sabe de tudo, hoje a gente sabe de muita coisa que acontecia, né? E o Cafu fala justamente nisso. O Cafu fala, aquele time era realmente mágico. Você tem um quarteto ofensivo, acho que um dos melhores mundialmente. Era o Adriano, o Ronaldo, o Kaká, né? E o Ronaldo. Ronaldo e Adriano, Kaká e o Ronaldinho. E ele fez, mas só que nenhum dos quatro marca. Você não tem como você jogar um jogo de Copa do Mundo já com menos jogadores marcando. Você não tinha 4 jogadores marcando, porque o Ronaldo e o Adriano não marcavam ninguém, Kaká e o Ronaldo também não marcavam. Então ficava o buraco na seleção. E aí foi justamente onde estourou, na Copa do Mundo, onde o Brasil perdeu para a França, naquele gol do Henry, e a gente saiu da Copa nas quartas de final. Seleção brasileira é gostoso de falar, né? Que a gente sabe que ali tá os melhores, ao mesmo tempo não quer dizer que vai ser campeão. Eu falo muito da seleção, na época, agora a última seleção, que a gente tinha o Marcelo. O Marcelo é um grande jogador, mas não era marcador. Não era. O estilo dele já era um pouco mais ofensivo. Então a gente ficava com esse buraco muito grande também ali na esquerda. Porque aí você tem que ter um esquema de onde o volante fazer quando o lateral subir, o volante fazer a sua cobertura. Exatamente. E você tem que ter um volante com fôlego para fazer isso.
né? E naquela época, se eu não tô enganado, era só tinha acho que o Gilberto Silva, né? Era o Gilberto Silva. Não, o Gilberto Silva já foi mais... Já foi 2002, já foi não? 2002, Mas era outro volante, né? E aí era um time que... Contra a Bélgica, Jerônimo. A gente jogou aberto. Exatamente, jogou aberto. E aí quando você pega um time mais arrumado, né, mais encorpado, você tem dificuldade. É por isso que eu digo, o sistema do Brasil é engessado com o Tite. Porque agora eu tô querendo me recordar que era o Marcelo na esquerda e também o William. Né? Se eu não tô enganado, acho que já era... O Douglas também entrou. Não, já era Casemiro já, então. Já era Casemiro, eu acredito que já era Casemiro na volância ali. Casemiro. Nessa Copa Mas na o Casemiro foi expulso. Não jogou, não era titular nessa... Não, já foi aquele que fez o gol. Que fez o gol contra o Fernandinho, né? O Fernandinho, acho que já era o Fernandinho ali na volância ali. Então ele não tem esse cacife. O Fernandinho, aí é quando eu digo, dando suporte ao lateral, né? Quando jogamos com a seleção retrancada, que era um jogo muito feio, a gente foi tricampeão. E foi aquela seleção do Parreira. Que tínhamos... No caso Tetra. Tetra, né? Tetra. Nós tínhamos o Dunga e o Mauro Silva. Né? Além dos dois laterais. Que o Jorginho apoiava, depois foi o Cafu, né? O Jorginho, Branco, depois o Leonardo, mas o Leonardo foi expulso. Mas eram dois laterais, Romulo, que não tinham um poder ofensivo muito grande. O Jorginho não ia... feito o Marcelo que deixava o Jorginho ia quando ele ia na boa. Tanto ele como o Leonardo. Acho que o Leonardo ainda apoiava mais. Mas aí foi expulso. Aí depois, quando entrou o Branco, aí você já não via tanto o lado esquerdo aparecer, porque o Branco não subia muito. O Branco já era mais defensivamente. Então aí já ficava aquele ferrolho atrás. E aí a seleção conseguia encaixar um sistema de marcação que sobressaía, né? E aí você tinha um ataque que, ao meu ver, eu até vi uma entrevista também do Romário, né? Falando que a melhor dupla do planeta era Romário e Bebeto, e aquela dupla realmente não tinha igual, não. Até hoje em dia, acho que não tem como comparar uma dupla. Ali foi um casamento perfeito. Né? Ali era era um ataque perfeito, Romulo. Rapaz, a produção aqui me sinalizando, já chegamos aos 51 minutos. O papo tá bom. O papo vai rolando, e a gente vai nessa conversa aqui, né? Então a gente vai aproveitar o Jerônimo Moura pra gente dar uma avaliada já no esporte. O que é que tu acha aí do esporte? Né, já avisando, a Copa do Nordeste tem um jogo hoje, um compromisso, tá rolando, né, diante do CSA. Enfim, o que é que tu me diz aí do esporte com essa nova contratação, treinador, o Gilmar Dalpozo? O Gilmar Dalpozo, ele tá mostrando, né, que ele conhece o de futebol, tá tentando implementar isso no sistema de jogo do esporte. O Sport a gente sabe que é um time totalmente limitado, é um time que tem dificuldades, é um time que não cria muitas oportunidades, tá mudando isso, nesses 2 últimos jogos mudou bastante isso. Sente a falta do Gustavo, né? O Sport sentiu a falta do Gustavo, vamos bem lembrado. O Sport sentiu a falta do Gustavo e a saída do Mikael. Hoje é difícil, né, Geraldo? E você não tem um jogador do mesmo nível do Gustavo, que é aquele meia que domina e ele vai pra cima, né? Ele é novo, né? Um jogador novo, ele não pegava a bola e ficava tentando costurar, tentando pentear, como a gente costuma falar isso no futebol, né? Pentear o pezinho na bola e tal. Não, quando ele via que era o contra-ataque, ele puxava o contra-ataque, procurava sempre os atacantes, sempre estava aparecendo na área. Então, assim, meia tem que ser assim, né? Pra o time render lá na frente. É o caso do Jean Carlos. Hoje, no futebol pernambucano, o Jean Carlos hoje sobra. O nome do esporte pra fazer isso é o Denner, né? E ao meu ver, ainda não é esse jogador, Romo. Ainda falta muito, muito mesmo para o Denner. Eu vejo mais de lanchar. Eu vejo mais o Bas Cáceres. Mas aí o Cáceres... É um volante. O Cáceres tem a qualidade, mas aí não tem a explosão de estar naquela explosão de puxar um contra-ataque, que ele é um jogador mais cadenciado, a gente vê isso, e também já tem um pouco de idade, né? Então, assim, não é aquele jogador mais novo de explosão, de sair correndo no contra-ataque. Então, eu vejo uma dificuldade disso no esporte, e a diretoria já falou isso várias vezes, que tem que contratar, né? Mas aí precisa de aparecer aí a oportunidade no mercado, o esporte passa por momentos difíceis, mas vamos ver aí com o Gilmar Dalpozo, né? Esse é um teste muito de fogo agora contra o CSA,
né? Passou por 2 treinamentos aí contra o Ibis e contra a equipe do Floresta. Então a gente vai aguardar agora contra a equipe do CSA para ver como é que vai ser o Sport. O problema do Sport, ao meu ver, ele tem um sistema defensivo consolidado. Até o Dalpozo falou isso na sua entrevista no jogo de sábado, né? O sistema defensivo do Sport já é consolidado, é um sistema que já vem há bastante tempo, né? Ali jogando junto os jogadores, mas do meio para frente o Sport mudou totalmente. E com a saída do Gustavo e do Mikael é que perdeu ainda mais. E aí estão vindo jogadores gringos, tentando se encaixar, tentando se achar no futebol pernambucano. E aí tá tentando aí o Dalpozo montar esse sistema aí para o Sport, quem sabe aí galgar aí outras, chegar em alguns finais de campeonato. Assim, Geraldo, o que eu vejo às vezes do imediatismo do futebol é que atrapalha muito. A gente observa que os gringos que estão no Sport começaram a mostrar Um futebolzinho. futebol. Porque leva tempo. Exato, Se a gente for... não é uma coisa que você chegou agora e já vai dar certo. A gente fazendo uma comparação com jogadores, grandes jogadores como Ronaldo, Romário, foram pra fora, E tiveram dificuldades. passaram de 2 anos a 3 anos pra começar. O Vinícius Júnior agora é o maior exemplo do O que Vinícius Júnior, pronto, o Vinícius Júnior é o próprio exemplo do que você falou, né? Quanto tempo o Vinícius Júnior chegou lá no Real Madrid? Exato. E tava quase praticamente sendo titular do Flamengo, né? Aparecendo como, E aí como eu jogador. defendo os gringos que pode, de repente, estão mostrando seu futebol. Não estou dizendo que é nenhum craque, mas estão mostrando seus valores. Então acho que a torcida também tem que ter um pouco de paciência, até a própria imprensa. Eu acho que a torcida é emoção, né, É João? emoção. E às vezes não tem paciência, né? A gente sabe, pronto, hoje em dia o Sport fala muito do Mikael, né? Mas Foi questionado. o Mikael foi Gustavo. muito questionado. O Gustavo também. O Juba. Né? O Juba, que está sendo uma das revelações nesse momento, quanto foi questionado pela torcida. A torcida do Sport não tem essa paciência, né? Questiona muito. O Mikael teve que ser emprestado. Foi emprestado, se eu não estou enganado, foi pro Confiança. E parece que ainda teve outro clube ainda, se eu não estou enganado. Ele parece que foi emprestado 2 vezes, né? Para ir no Confiança ele conseguir encontrar o seu sistema de jogo e aí o Sport trazer ele de volta. A confiança do jogador, ele precisa. Exato. Então ele precisa do apoio, né? E aí acho que os gringos têm essa dificuldade, realmente, porque você tá vindo para um país totalmente diferente do que você tá acostumado. O clima, né? O clima, a alimentação, as amizades que você não tem, você tá aqui sozinho, praticamente. É um estrangeiro. É um estrangeiro. Ainda bem que assim, eu tava até comentando com amigos, a gente falando de esporte, eu disse, ainda bem que ainda tem 5, né? São 5 gringos ali, podem estar mais fácil, né? De fazer aquela panelinha e não, vamos sair e tal, mas você sozinho, né? Fica difícil você estar numa cidade como Recife, sozinho, gringo, uma língua totalmente diferente, uma cultura diferente, e você tentar ainda jogar futebol e chegar com brilho. Beleza, são 57 minutos, a gente vai nessa contagem regressiva pra gente não passar do tempo. E aí, resumidamente, Jerônimo, o Náutico, como é que tu vê o Náutico aí, Série B? Eu vejo o Náutico, como eu já falei até antes, quando começou a falar no Náutico, a questão do Náutico é achar o camisa 9. Achou o camisa 9, eu acho que esse time já tem um certo corpo, né? O Flávio Conceição tá encontrando sua maneira de jogar, né? Então eu vejo que o Náutico falta esse atacante, o Robinho não é esse atacante fixo. A gente viu isso no clássico contra o Santa Cruz, contra os Coos, ele perdeu cara a cara com o goleiro, ele tem uma certa dificuldade de finalização. O Evandro eu já conhecia porque ele passou pelo Sport e também tem essa certa dificuldade de finalização, mas aí você tem um meio campo que é um maestro. O Jean Carlos o Haldin, são jogadores que já estão juntos, né? E tem um sistema defensivo também que já está jogando muito tempo junto. Então vejo o Náutico também com o corpo já para, quem sabe, chegar aí em boas condições também na Série B. É que a gente sabe que a posição de atacante, para encontrar, são jogadores geralmente mais caros. Mais caros, são jogadores difíceis de encontrar, né? São jogadores difíceis. Já o Santa, Rômulo, mas já pegando um gancho rápido pra gente falar aqui, o Santa, eu vejo que, ao meu ver, ele ganhou com a saída do Walter. O Gordinho. O Gordinho. Por quê? Porque eu via que o Santa Cruz ficava amarrado quando o Walter estava em campo. E quando entrava o Rafael Furtado, o Santa Cruz fluía. O jogo é mais rápido, criava mais oportunidade de gol. E aí eu vi que com a saída o Santa Cruz ganhou.
E realmente, depois de alguns jogos que eu vi, realmente o Santa Cruz, ao meu ver, ganhou com a saída do Walter. Eu vejo também, Jerônimo, o Leston Júnior, um treinador que ele tem essa habilidade de fazer do seu time... Mesmo limitado, mas jogar. E jogar. O que Isso. aconteceu com o próprio Floresta o ano passado. O ano passado ele fez isso com o Floresta, tá fazendo isso com o Santa Cruz. Fazendo com o Santa. Né? Tá surgindo aí alguns jovens jogadores e tá tentando montar esse Santa Cruz. Dentro das limitações, né? Dentro das suas limitações. E ele tem uma parada dura pela frente, que é a Série D, né? Então é difícil. Ele vai para um campeonato, né, totalmente diferente do campeonato estadual. Né? Totalmente, porque aqui você está enfrentando um nível mais baixo e você vai para um estadual, uma Série D, onde a dificuldade vai ser grande para o Santa Cruz subir para a Série C. Beleza, é o Jerônimo Moura, né? A gente bateu um papo aqui já 1 hora de programa. E rápido. Passou rápido, a gente quando inicia, né, Jerônimo? Será que vai dar tempo né? de falar isso tudinho? Acho que vai acabar logo, mas não, o tempo faltou aí, porque a gente começou a falar aí de futebol, aí, saudosismo, mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui a você, que essa é rápida. Qual é a camisa que você acha mais bonita, independente se você torce ou não? A gente tá fazendo essa enquete para mexer com o futebol local, né? Onde a gente tem aqui os nossos cavalinhos do Vitória, Vera Cruz, já chegou o ETzão do Vitória, em breve chegando do Verinha também. Ou seja, a gente quer fortalecer as marcas, né? Os clubes de Vitória Santo Antão. E aí, Jânio, qual é que você... Romulo, as duas são bonitas, mas aí porque eu acho que sou do tempo do Vitória com aquele vermelho mais chamativo, né? Que é o outro vermelho, esse é o vermelho grená, esse é o vermelho grená e ficou um pouco escuro, né? A camisa. E aí não é aquele vermelho tradicional do Vitória que a gente tá acostumado a ver. Que é o vermelho que tem no Vera Cruz. Isso. Aí, esse ano eu gostei mais da camisa do Vera Cruz, essa vermelha e preta aí tá muito bonita. Nesse momento, nesse ano, eu fico com a do Vera Cruz. Gostei da camisa dela. Beleza, por enquanto no programa tá dando empate, né? Da última vez o Pirrita votou na do Vitória e agora o Jerônimo na do Vera Cruz. Jerônimo, a gente agradece, eu deixo aí os microfones para você mandar alô, agradecer, né? Desde já ficamos muito gratos com a sua vinda, a gente sabe da sua agenda, dos seus compromissos fora do futebol, né? O seu dia a dia, mas enfim, você veio e a gente agradece. Vamos deixar aqui nossa conversa, né, no nosso Papo de Futebol. Romulo, eu quero agradecer aí a todo mundo aqui que vai estar acompanhando o nosso programa. Quero agradecer você pelo espaço, né, de a gente falar um pouco de futebol, passar um pouco do que eu penso, né, em relação ao futebol, aos clubes estadual e também da vivência que eu tenho na Rádio Vitória FM, né, de segunda a sexta, como eu falei no início. A gente tem um programa Panorama Esportivo que eu participo lá da bancada e a gente sempre está falando de futebol, comentando, e eu quero agradecer esse espaço. Demorou para eu vir, mas eu vim e o papo foi tão bom, tão gostoso que a hora passou que a gente nem sentiu. As portas estão abertas para mais vezes. Vamos marcar outras oportunidades, aí a gente vai falar de outras situações de futebol, né, e aí a gente fazer outro tipo de programa. Mas valeu o convite, obrigado a todos, um forte abraço e continue aí assistindo o programa do Romulo aí no YouTube e forte abraço a todos. Valeu, Jerônimo Moura. Nós agradecemos a você que nos acompanhou, que vai nos acompanhar, né? Dá uma curtida. Nós agradecemos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Né? Já são mais de 1.720. Deixa o like. Deixa o like, né, Jerônimo? Deixa o like. Enfim, dá essa moral. Agradecer as marcas Pitu, Quina da Sorte, Grau Técnico, Renan, iPhone, Café Petinho, Unifacol e Radar. Agradecer também a produção do Bruno Arruda, levando esse som e essa imagem para você que está nos assistindo. Valeu, um forte abraço, fica com Deus no teu coração, amai o próximo como a ti mesmo. Um abraço. Acabou esse papo de futebol, até a próxima!